Oi, vidas! Olá, Alex Lopes. Eu sou fã, viu? Estou de volta em mais um vídeo aqui no nosso canal Nota 10. Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo, me contem aí nos comentários o que vocês estão achando do nosso canal, como é que está sendo acompanhar as nossas aulas, os nossos vídeos, os nossos conteúdos e também como é que está sendo a preparação para o Enem de vocês nesses últimos dias. Olha, eu vou confessar que eu tô um pouquinho ansiosa, né? Já tá batendo um pouquinho a preocupação, mas eu tô tentando me controlar e focar no que eu já aprendi e também em revisar o que eu tô acompanhando com vocês nesses últimos dias e com os nossos professores. Já vou deixar essa dica aí pra vocês. Talvez você tenha razão. Agora eu tenho o mesmo dever. Mas vamos deixar de papo e vamos para mais um dia de estudos. Tudo bem. Topo. Hoje eu vou começar aqui fazendo uma pesquisa. Quais os principais assuntos de literatura caem no Enem? Quem vai dar essa resposta pra gente não é o Google, e sim a professora Milene Lima, que vai dar a nossa primeira aula de literatura. Bora acompanhar? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Nota 10. E hoje eu, professora Milene Lima, estarei aqui com vocês para falarmos sobre literatura dentro da prova de linguagens, especialmente da parte de literatura. Eu sou professora Milene Lima, graduada em Letras Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e também mestra em Língua Portuguesa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, vamos comigo hoje falar sobre a parte de literatura nesta prova tão importante a que vocês vão se submeter, que é o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio. Existe na prova uma nomenclatura que vocês já bem conhecem, linguagens, códigos e suas tecnologias. E dentro dessa prova, nós temos ali competências e habilidades a serem avaliadas. Então, enquanto você está ali diante daquela prova, muitos conhecimentos são colocados à prova, mas de maneira estratégica, avaliando se você tem o domínio daquelas competências e das habilidades. Então, hoje eu vou falar especificamente para vocês da competência que diz respeito à parte de literatura. Vejam comigo aí. Nós temos aí a competência de número 5, competência de área 5, dentro da prova de linguagens. O que é que nos diz essa competência e por que é importante estudarmos literatura, tendo também como norte o estudo dessa competência? Ah, professora, eu pensei que eu deveria apenas estudar os movimentos artísticos literários e seria suficiente para que eu me desse bem nessa prova. Não, é importante estudar os movimentos artísticos literários, sim, inclusive em um outro momento nós vamos fazer uma revisão sobre eles, mas também é importante estudar a literatura nessa perspectiva de que a competência 5 nos cobra algo dentro de certas habilidades, tá certo? Então vamos ver, o que é que nos diz a competência da área 5 da prova de linguagens? Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Vejam o quantitativo de informação que a gente tem aí, de competência que eu preciso ter dentro de uma nomenclatura dessa para poder me dar bem nessa prova. Então, eu preciso analisar, interpretar, aplicar recursos expressivos. Como eu vou fazer isso diante de um texto literário? Então, vamos começar do ponto 0, pessoal. O que é um texto literário? Qual é a diferença do texto literário para o texto não literário? Como é que eu sei reconhecer que aquele texto tem características da literatura? Vejam bem, um texto literário, ele é marcado principalmente pelo aspecto da plurissignificação, da subjetividade, da múltipla possibilidade de recursos linguísticos que eu vou utilizar ali. E, portanto, também nesse momento, o meu conhecimento acerca de recursos estilísticos, de recursos da língua, ou seja, das figuras de linguagem, são muito importante, é muito importante, aliás, que você tenha este conhecimento, para que eu possa aplicar diante dessa interpretação, reconhecendo, analisando esses recursos dentro do texto literário, certo? Então, um texto literário ele se dá basicamente como a arte da palavra,
Já que a literatura é a arte da palavra, esse formato de texto que pode aparecer em múltiplos gêneros, obviamente, quando nós dizemos que o texto tem característica literária ou que o texto é literário, é porque predominam essas características da subjetividade, da plurissignificação, da múltipla possibilidade de recursos linguísticos inseridos ali, entre outras coisas que nós também vamos falar daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Então, eu preciso de antemão compreender o que é que me pede essa competência e entender, portanto, que eu preciso reconhecer o que é um texto literário, que eu preciso interpretá-lo e analisá-lo muito bem e não me esquecer de relacionar esses textos literários que a prova me oferece aos contextos em que eles foram produzidos, a natureza, a estrutura, a organização, a manifestação literária, artístico-literária em que esse texto foi produzido. Então, eu preciso também conhecer sobre esses períodos, o que é que acontecia sociopoliticamente, historicamente, naquele momento, para que aquele autor ou autora tivesse feito aquele texto com essas características. Porque compreender aquele momento da história, aquele recorte, é tão importante para sabermos as condições de produção e de recepção desse texto, como ele foi produzido, em que circunstância, provavelmente influenciado sobre que temáticas, por exemplo. Daí a competência, de modo geral, ela vai exigir esse conhecimento de vocês. Dentro dessa competência, da área 5, que fala justamente do texto literário, nós temos 3 habilidades específicas. Gostaria que vocês me acompanhassem aí na análise dessas habilidades específicas sobre a competência 5 da prova de linguagens no Enem. Vejam. Habilidade número 15, ela nos diz o seguinte: professora, por que começa da 15? E por que estamos aqui falando da 5ª competência? Porque existem outras competências anteriores, dentro da parte da gramática, da linguística textual, das artes, antes da competência que cuida especificamente de literatura. Então, aqui partimos da habilidade número 15, porque está dentro da competência de literatura. Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Muitos alunos pensam de maneira equivocada, e eu espero que vocês não estejam pensando assim: eu só preciso interpretar o texto. Vou chegar lá no Enem, vou interpretar o texto muito bem, obrigada, e vai dar tudo certo. Bom, infelizmente não. A interpretação do texto é parte fundamental dessa prova, mas é necessário que você tenha estudado literatura, os conteúdos pertinentes à prova de literatura e, em especial, os movimentos artísticos literários que compõem todo o estudo da literatura brasileira, desde as nossas origens, que nós sabemos não são genuinamente brasileiras, até porque a literatura foi inicialmente feita por estrangeiros aqui no Brasil, mas é importante conhecermos essas origens para compreendermos como a literatura no Brasil foi sendo feita ao longo dos séculos. Então, sim, essa habilidade vai querer saber se você tem como colocar à prova esse conhecimento sobre a relação entre o texto literário e o momento da sua produção. Portanto, o momento do contexto histórico-social, o que é que tem de influência ali para que o texto tenha sido feito daquela forma, por exemplo, tá? A habilidade número 16 fala o seguinte: relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Então, esse é o momento que eu tenho que conhecer também, não só os movimentos, a questão sociohistórica, a política, mas esse é o momento em que eu preciso conhecer as características relacionadas às muitas formas de concepções artísticas, de como um autor ou autora pode conceber o ato de fazer poesia, o ato de fazer prosa, o fazer literário, o fazer poético, por exemplo, e os muitos formatos que podem aparecer ali, na construção do texto literário. E quais procedimentos esses autores podem usar, que recursos linguísticos, por exemplo, eles podem ter inserido ali naquele texto. Já a habilidade número 17, uma habilidade importantíssima, e eu costumo dizer que nos últimos anos a prova de literatura ela tem mostrado esse olhar para a literatura da tendência contemporânea, ou seja, tendências mais atuais, não, é claro, desmerecendo o estudo de toda a literatura até os dias atuais, mas é muito importante que a gente saiba fazer essa relação. Vez por outra, nós vamos ter um texto
lá do romantismo, do quinhentismo, do modernismo, mas nós também temos textos da atualidade. Essa habilidade 17, ela fala o seguinte: reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, eu posso, às vezes, estar analisando um texto que foi escrito no século XIX, mas que fala de uma conduta comportamental e cultural que, sim, ainda pode ser atualizável para os dias de hoje, ou seja, o texto ele perpassa pelo tempo e ainda consegue ser uma boa crítica para certos comportamentos, por exemplo. Então, é importante termos também esse olhar e perceber que esses valores sociais e humanos, por serem atualizáveis, eles podem ter sofrido e vão ter sofrido ali diversas modificações. E é importante que eu esteja atenta a isso diante daquela prova, na hora em que eu vou interpretar os textos, sabendo que eu estou ali interpretando, mas que eu preciso ter essa análise cuidadosa e esse conhecimento na mão, ou melhor, aqui na cabeça, certo? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu trouxe para vocês algumas características do texto literário, já que estamos falando aqui da competência 5 e de suas habilidades, para depois, posteriormente, entrarmos mais na parte da revisão dos movimentos artísticos literários, certo? Nós temos aí a primeira palavra, é plurissignificação. O que é que significa isso? Pluri, muitos, vários, várias possibilidades de significado. As palavras do texto literário, elas assumem posturas, sentidos diferentes, dependendo, é claro, do contexto em que ela foi utilizada, essa palavra, dependendo da intencionalidade discursiva de quem escreveu, obviamente, mas nós sabemos que sim, é muito comum nós nos depararmos com um texto literário e percebermos ali muitas possibilidades de sentido para uma mesma palavra, para uma mesma expressão, porque já que a literatura é a arte da palavra, é o produto estético dela é a palavra, então vamos usar e explorar esse conhecimento e essas possibilidades. Valoriza texto, se a linguagem for conotativa, por exemplo, ou seja, o texto no sentido figurado. Isso significa que a linguagem conotativa, essa linguagem que a gente chama de linguagem figurada, ela é prevalente no texto literário. Significa que nesse texto, seja ele em formato de prosa, de poesia, é bem verdade que o texto literário tem a predominância da linguagem figurada, metafórica, conotativa. Metafórica é um termo genérico, porque, na verdade, a linguagem figurada, nós podemos ter nela aí diversas figuras de linguagem usadas, inclusive, no mesmo texto, ok? A segunda palavra que nós temos é ficcionalidade, que vem justamente de ficção, porque a literatura, ela tem a capacidade, o poder, até diria, de recriar a realidade. Eu posso fazer uma obra imitando todo o meu contexto sociopolítico, histórico, imitando a realidade, mas é sempre uma obra. Então, é um produto da ficção literária. Então, a ficcionalidade diz o seguinte: os textos baseiam-se no real, transfigurando, recriando. Em outras palavras, nós podemos dizer que o alcance da escrita ultrapassa para além do real. Obviamente, quando eu estou escrevendo, literariamente falando, eu posso inventar um mundo inimaginável, criativo, fantasioso, e eu posso também falar da nossa realidade palpável, atual, por exemplo. Então, a literatura ela tem essa capacidade de observar a realidade, de recriá-la, de negá-la muitas vezes, ou mesmo de fugir da própria realidade. E, portanto, a característica de ficcionalidade diz respeito justamente a isso, que o texto literário é sempre produto da ficção, ainda que ele se baseie fielmente num evento histórico, num fato da história que seja visto ou repercutido, mas eu posso e vou lembrar que, apesar de se basear na história real, vamos dizer assim, é sempre um produto da ficção, é uma obra de arte, e nesse caso uma obra de arte literária, certo? A próxima expressão diz o seguinte: aspecto subjetivo. O texto apresenta normalmente o olhar pessoal do artista, suas experiências e suas emoções. Isso significa que o texto literário ele tem forte valor de subjetividade, de parcialidade. Um autor ou autora, em determinado momento da história, teve aquela perspectiva
sobre um relacionamento, ou sobre um evento histórico, ou sobre a própria vida, ou sobre a filosofia. É muito comum nós termos temáticas das mais variadas dentro da literatura. Então, se esse autor ou autora escolhe aquela perspectiva, aquele ponto de vista, que nem sempre, eu quero que vocês tenham muito cuidado com isso, vai ser a perspectiva fiel da pessoa. Mas essa pessoa, autor ou autora, cria ali uma identidade por trás de um narrador, por trás de um eu lírico, por exemplo, já que o narrador é quem nos conta a história nos textos narrativos e o eu lírico é a voz, é a persona que nos fala, não necessariamente voltando-se para o leitor, mas é a persona que fala ali dentro da poesia. Então é importante nós entendermos que existem os aspectos subjetivos, sim, mas que não necessariamente ali eu posso ser Milene, por exemplo, e eu posso criar um eu lírico Renata com uma visão de mundo e perspectiva distinta da que eu, Milene, tenho. Mas eu posso também, sim, na maioria das vezes, isso vai acontecer, de eu colocar ali no meu texto muito das minhas impressões pessoais. Por isso esse aspecto da subjetividade, porque as experiências e emoções de quem escreve também estão colocadas ali à prova muitas vezes, ok? Próxima característica, a ênfase na função poética da linguagem. Para falarmos sobre isso, eu vou lembrar aqui para vocês rapidinho, que é um outro conceito, um outro conteúdo, aliás, muito importante para essa prova, que, aliás, todos os anos nós temos questões sobre funções da linguagem, e vai perpassar pelas outras áreas da prova de linguagem, mas volta aqui para a literatura, especialmente a função poética. Existem 6 funções da linguagem. Cada uma das funções da linguagem tem inspiração num dos elementos da comunicação. Vou falar rapidinho para vocês lembrarem. Os elementos da comunicação são emissor, receptor, referente, código, canal e mensagem, certo? Cada um desses elementos, eles têm ali um papel fundamental enquanto nós estamos nos comunicando. Por exemplo, nesse momento vocês são os meus receptores porque eu me dirijo a vocês, certo? E estou produzindo a mensagem para vocês, certo? E cada um desses elementos da comunicação gera uma função da linguagem, ou seja, se eu tenho predominância da função da linguagem emotiva, é porque o foco daquele texto é o emissor, suas emoções, seus pensamentos, sua opinião. Se o foco é no outro, no receptor, levando-o a interagir com ele, ou mesmo persuadir, orientá-lo a algo, chamar a atenção dele para algo, aí eu tenho a função apelativa ou conativa. Se eu tenho um foco no assunto, na informação, aí eu tenho, na verdade, a função referencial. Se eu tenho um foco mais voltado para a mensagem, com cuidado estético com a mensagem, com a elaboração especial, enfeitada, vamos dizer assim, da mensagem, aí é onde nós chegamos na função poética. E como a arte literária, como o texto literário preza por esse cuidado especial com as palavras, por esse jeito diferenciado de usar a linguagem, então, nos textos literários é comum a predominância da função poética da linguagem. Agora, só para não deixar vocês aí pelo meio do caminho, as outras funções da linguagem. Quando o foco é no próprio código, quando nós temos a linguagem falando da própria linguagem, uma fotografia que está falando sobre fotografia, um desenho falando de desenho, uma música que fala sobre música, um teatro, uma peça teatral que fala sobre o próprio teatro, nós temos o código falando do próprio código. E aí nós temos a função metalinguística da linguagem. E, por último, nós temos a função fática, que é quando o foco é no canal, na interação da comunicação. Muitas vezes não tendo um conteúdo de fato, mas no momento em que a linguagem, ela prioriza o teste de interação ou mantimento, ou mesmo, por exemplo, o encerramento de uma comunicação, certo? Então, falamos aqui falamos das 6 funções da linguagem, mas para especificar para vocês o olhar para a função poética. Então, quando há esse estímulo com a palavra, esse cuidado estético, esse modo de fazer, que é diferente de fazer um texto como uma reportagem, como uma notícia, como um texto didático, que você está lendo no seu livro, no seu material, sua apostila, por exemplo, a linguagem que traz a função poética, os textos em que predominam a função poética, eles têm neles
um cuidado especial com a elaboração estética da mensagem. E, portanto, função poética se dá quando a mensagem é trabalhada com esse formato diferenciado ou especial. Esse formato, esse cuidado, ele pode se dar de muitas formas. Pode ser em relação à estrutura do texto, pode ser em relação à organização linguística, às escolhas lexicais. Se for poesia, por exemplo, tem mais outros recursos. Se tem rima, se não tem, se elas foram encadeadas, alternadas, emparelhadas, propositalmente para criar um efeito. Então, há muitas possibilidades de usar a linguagem, de enfeitar, vamos dizer assim, a linguagem, fazendo uso da função poética, ok? Falando então dessas características, agora vamos começar a colocar em prática essa competência de número 5, que é a competência que analisa, interpreta, identifica recursos, contextos, relações de contextos e seus textos dentro do texto literário. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas questões sobre as quais nós vamos debater aqui um pouquinho e resolver. São questões no padrão Enem, inclusive questões de Enems anteriores, para que a gente possa analisar direitinho como é que a gente pode aplicar esse conhecimento sobre competência 5 e suas habilidades na área de linguagens. Nós temos aqui questão de número 1. Eu tenho um texto para vocês do Gonçalves Dias, chamado Leito de Folhas Verdes. Esse texto não está na íntegra, tá, pessoal? Esse texto ele tem aqui apenas um recorte. O poema inteiro é um pouco maior. E diz exatamente o seguinte. Vamos ler comigo? Vamos lá. Brilha a lua no céu, brilham as estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se. Um quebranto de amor melhor que a vida. A flor que desabrocha ao romper d'alva, um só giro do sol não mais vegeta. Eu sou aquela flor que espero ainda, doce raio do sol que me dê vida. Percebam aí a construção desse texto, mesmo sendo apenas um fragmento. É um texto de Gonçalves Dias. Não se esqueçam jamais de relacionar quem escreveu o texto ao momento. Gonçalves Dias é poeta do romantismo brasileiro, mas especialmente da primeira geração do romantismo brasileiro. A geração que ficou conhecida como geração indianista, nacionalista ou nativista, que foi justamente a primeira geração de poetas do romantismo que trouxeram como temáticas principais a exaltação da natureza, o sentimento de amor à pátria, muitas vezes o indígena colocado ali como o centro das questões, como um grande herói nativo, um herói cheio de honra, porque era um momento em que era necessário também, por questões ideológicas e políticas, dentro do romantismo, valorizar a nacionalidade, a sua pátria, o seu lugar, e o indígena foi escolhido ali como herói, como um símbolo da nacionalidade, da cultura brasileira. Ótimo. Agora já lembrei quem é Gonçalves Dias. Perfeito. Já sei que ele participou da primeira geração da poesia romântica no Brasil. Então vamos ver o que é que nos pede essa questão? Na perspectiva do romantismo, ou seja, sob o olhar do romantismo, que é essa estética a qual Gonçalves Dias faz parte, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela... Vamos lá. Onde é que tem concepção feminina aqui, professora? Eu não consegui identificar, por exemplo. A concepção feminina, esse formato, vamos dizer assim, esse jeito de ter o olhar para com a mulher, no romantismo, muitas vezes, ele é um olhar idealizado. Na verdade, na maior parte das vezes. Porque romântico, ele sempre idealiza as coisas. E não diferente a visão para com a mulher. Qual é a idealização que é feita sobretudo? Há sempre uma relação com a natureza, obviamente, e a mulher vista muitas vezes com essa ideia de delicadeza, perfeição, pureza, por exemplo. Dessa forma, aqui o texto tem uma representação aí, se vocês observarem, ele fala em flor, em desabrochar, trazendo esses elementos, e a questão nos pergunta, sob a perspectiva do romantismo, qual é a visão? Qual é a visão que a gente pode encontrar aí sobre essa questão do ser feminino? Qual é a visão, a idealização que se tem aí do ser feminino? Vou deixar vocês bem curiosos, porque nós vamos para um intervalo. Eu quero que vocês fiquem pensando aí
se tiraram print ou não da tela do texto, tá certo? E eu vou daqui a pouco contar para vocês, discutir essa questão e falar a resposta. E eu quero que vocês interajam comigo e digam se acertaram ou não, ok? Voltamos, sejam bem-vindos de volta ao programa Aluno Nota 10. Estamos aqui, então, de volta para a questão de onde nós paramos. Eu falava para vocês desse texto Leito de Folhas Verdes, que é um texto de Gonçalves Dias. Nós fizemos uma leitura de um trechinho aí desse poema. E aí a pergunta, a questão de justamente, na perspectiva do romantismo, a representação feminina espelha concepções expressas no poema pela... A letra A diz que é pela reprodução de estereótipos sociais e de gênero. Nós sabemos que há no romantismo certos estereótipos em relação à sociedade e a questões de gênero, certo? Mas nesse poema especificamente, vocês conseguem identificar esse espelho, né, da representação feminina sob concepções expressas no poema? Nós temos esses rótulos ou estereótipos nesse trecho? Não. A letra B diz o seguinte: pela presença de traços marcadores de nacionalidade, apesar da geração de Gonçalves Dias, que é poeta da primeira geração do romantismo brasileiro na poesia, né? Já que é poeta. Trazer como característica também a questão da nacionalidade, mas não é o caso deste poema. Aqui ele pede essa representação feminina, espelhando aí concepções expressas no poema, mas nós não temos aqui os traços marcadores de nacionalidade. A C diz sublimação do desejo por meio da espiritualização. O que seria essa sublimação? Calar, sufocar esse desejo por meio de uma possível elevação espiritual. Também não há nesse trecho aqui característica que nos dê como C a resposta correta. Aí nós temos a letra D, correlação feita entre estados emocionais e a natureza. E a letra E, mudança de paradigmas relacionados à sensibilidade. Se vocês observarem aí na leitura, que eu vou retomar para vocês identificarem, brilha a lua no céu, brilham estrelas, correm perfumes no correr da brisa, a cujo influxo mágico respira-se um quebranto de amor melhor que a vida. Vocês estão percebendo que as emoções desse eu lírico têm total relação com a natureza? É como se a natureza ela não fosse só um cenário que ele está ali a observar, mas sim a natureza é a extensão do sentimento do próprio eu lírico, fazendo com que o gabarito seja letra D. A correlação feita entre os estados da alma, os estados emocionais e a própria natureza, certo? Vejamos então a nossa próxima questão, só para vocês conferirem aí, gabarito letra D, e vamos em frente. Saímos do romantismo para realismo. Não se preocupem, porque nós teremos uma aula só de revisão para movimentos literários. Aqui hoje nós estamos focando na interpretação textual voltada para competências e habilidades. Antes de irmos para a questão 2, eu vou voltar aqui um pouquinho só para vocês prestarem atenção no que eu falava lá no primeiro bloco. 3 habilidades para a competência 5, certo? A habilidade número 15 fala sobre estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos no contexto histórico, social e político. Essa questão que nós acabamos de responder, ela está justamente com essa habilidade número 15 colocada à prova aí. Por quê? Porque você precisava saber, por exemplo, que essa relação entre as emoções do eu lírico e a natureza está presente lá no romantismo. Então, você precisava compreender esse movimento estético literário para dizer, realmente, a representação feminina aqui, cadê essa representação feminina, professor? Ainda não achei. A flor, a lua, a quem ele se refere aí? São representações femininas usando a própria natureza para correlacionar os estados emocionais. Então, sim, era necessário conhecer características do movimento romântico para compreender uma questão como essa, certo? Voltemos então agora para a questão número 2. Questão 2, como eu disse, nós saímos do romantismo e fomos agora para o realismo.
para ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Grande expoente, grande expressão do realismo brasileiro. Que sabe, da literatura brasileira, é um dos nossos autores mais conhecidos e reconhecidos não só no Brasil, mas inclusive fora do nosso país. Aqui a gente tem um trecho de um texto de Machado chamado Gaetaninho. Eu quero que vocês novamente acompanhem aí comigo a leitura. Diz o seguinte: ali na Rua do Oriente, a ralé, quando muito andava de bonde, de automóvel, de carro, só mesmo em dia de enterro ou de casamento, por isso mesmo o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil. Um sonho. Traga a bola! Gaetaninho saiu correndo. Antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou. No bonde vinha o pai do Gaetaninho. A gurizada, assustada, espalhou a notícia na noite. Sabe o Gaetaninho? Quem é que tem? Amassou o bonde. A vizinhança limpou com benzina suas roupas domingueiras. Às 16 horas do dia seguinte, saiu o enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Ia no da frente, dentro de um caixão fechado, com flores pobres por cima. Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas, mas não levava a palhetinha. Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho que feria a vista da gente era o Bepino, um outro personagem aí estabelecido no texto. Vejam aí, nós temos Antônio Machado de Assis, Brás, Bexiga e Barra Funda, Notícias de São Paulo. Não se esqueçam de que o Machado de Assis ele foi um grande romancista do realismo brasileiro, mas ele também escreveu diversos contos e crônicas e também escreveu um pouco de poesia, embora isso fique meio minimizado perante a grandiosidade da obra do Machado em forma de prosa. Só para vocês se lembrarem aqui, quando falamos de prosa e poesia, estamos falando de formatos de gêneros literários, feitos em prosa, por exemplo, um conto, um romance, uma crônica. E poesia diz respeito à linguagem subjetiva, mas nesse momento especificamente ao formato feito em forma de poema. Portanto, prosa se opõe à poesia em termos de formatos. Mas é bem verdade que o texto em prosa, ele também pode ser um texto de linguagem poética. Então, eu escrevo em linhas contínuas, mas eu recheio o texto de recursos, de figuras de linguagem, que tornam também o texto poético, obviamente, já que é um texto literário. Então, vamos aqui à questão. O que é que essa questão está pedindo sobre esse texto do Gaetaninho, menino que infelizmente foi atropelado pelo bonde? Vejam só. Situado no contexto da modernização da cidade de São Paulo, na década de 1920, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores, como, gente, muita atenção para esse tipo de questão. O início do comando, e eu sempre digo para os meus alunos que compreender o comando da questão é 50% do acerto. Os outros 50% é o conhecimento, é o que você estudou, é aplicar suas competências e habilidades junto àquilo que você estudou. Mas 50% está na boa interpretação do comando da questão. Então, cuidado, porque se vocês observarem, o início dessa questão fala sobre o contexto em que o texto foi escrito, situado no contexto da modernização da cidade de São Paulo na década de 20. Inclusive, é a partir daí que no Brasil nós temos já o movimento modernista. Não se esqueçam, certo? Então, ele contextualiza, diz, olha, situado no contexto da modernização de São Paulo, essa história está situada nesse contexto. Mas, em seguida, a pergunta direciona para quê? A narrativa, esta narrativa em questão, utiliza recursos expressivos inovadores. Então, embora o início do comando fale sobre o contexto em que a obra foi produzida, ele não vai perguntar sobre esse contexto, não. Ele vai perguntar diretamente de quais recursos expressivos foram utilizados ali naquela narrativa. Veja, a narrativa utiliza recursos expressivos inovadores, como a letra A diz que é o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas. A letra B diz que é o apelo ao modelo cinematográfico com base em imagens desconexas.
A letra C diz que é a representação de elementos urbanos e a prevalência do discurso direto. A letra D diz que é a encenação crua da morte, em contraponto ao tom respeitoso do discurso. E a letra E diz que é a percepção irônica da vida, assinada pelo uso reiterado de exclamações. Não se esqueçam de voltar ao comando. A narrativa utiliza recursos expressivos inovadores. Professora, então eu vou pegar um gancho aqui. O início do comando diz que é uma narrativa situada em 1920. Sabendo que na década de 1920 nós temos aqui o contexto todo arrumado para modernismo brasileiro. E o que é que havia de mais moderno, vamos dizer assim, na linguagem do texto literário? O que seria uma inovação naquele momento? Ah, mas Machado de Assis é do realismo, foi ele que escreveu. Foi ele quem escreveu. Mas o próprio comando já nos disse que esta narrativa está situada no contexto de 1920, iniciozinho ali do modernismo brasileiro. Contextualizou para em seguida nos perguntar, dentro desse contexto, quais são, melhor dizendo, os recursos expressivos inovadores. E o que era inovador naquela época? Não se esqueçam de que foi o modernismo que trouxe, em especial, para dentro da nossa literatura, o falar coloquial, informal, a língua falada pelo povo geral, como nós brasileiros nos expressamos em nossas situações cotidianas, do dia a dia, sem grande preocupação com formalidade. E agora, vocês já acharam a resposta dessa questão? Exatamente isso aí que vocês estão pensando. Os recursos expressivos inovadores em questão aí são o registro informal da linguagem e o emprego de frases curtas. Isso era uma grande novidade nesse formato de texto literário, na perspectiva de textos do início do século XX, chegando ali ao modernismo. Então, vamos dizer, era um negócio diferente trazer a linguagem informal, coloquial, e essas frases curtinhas que levam, inclusive, a narrativa a um ritmo mais rápido. Estou voltando aqui o texto para que vocês vejam direitinho que realmente as ações são curtas, as frases são curtas e, portanto, são esses os recursos expressivos inovadores nesse texto em especial, ou seja, o registro informal e o emprego de frases curtas, ok? Vamos responder mais uma? Vamos lá. Portanto, aí o gabarito para vocês conferirem, letra A. Agora, nós temos um outro texto de um outro momento histórico-literário da nossa literatura brasileira. Trecho da obra O Ateneu, de Raul Pompeia. Raul Pompeia, que está ali inserido num contexto em que muitos críticos, inclusive críticos literários, o enquadram como impressionista, naquele contexto ali da influência da arte, da plasticidade da linguagem impressionista nas telas, e Raul conseguia fazer isso muito bem com a literatura, com as palavras, certo? Então, nós temos: um dia, meu pai tomou-me pela mão, minha mãe beijou-me a testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época, afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na preferência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de aclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com o seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substância, atochando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo de livros elementares, fabricados às pressas, com o ofegante Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia-se ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria.
Os lugares que não procuravam eram um belo dia, surpreendidos pela enchente, gratuita e espontânea, irresistível. E não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. Raul Pompeia, da obra O Ateneu. O ano aqui da edição, pessoal, é o ano, então, desta publicação específica, ou seja, desse formato editado aí. Mas a obra O Ateneu está situada ali no século XIX, certo? Então, vamos lá. Mais precisamente, final do século XIX. Então, nós temos aí, ao descrever o Ateneu e as atitudes do seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio demarcado pela... Não sei se vocês perceberam aí, enquanto nós estávamos lendo, ele fala do primeiro contato que ele teve com essa escola, né? Para quem não conhece a obra, o Ateneu, ao personagem Sérgio, que é o próprio narrador da obra, ele é levado para esse colégio interno. E aí ele vai contando para a gente quais são as perspectivas dele sobre essa escola e contando, inclusive, sobre o diretor que fazia questão de colocar em todos os timbres, todas as marcas d'água, todos os papéis, todos os materiais, com seu nome completo e sonoro, imponente, e distribuindo por aí, fazendo uma espécie de propaganda da escola. E ele nos detalha isso de maneira muito interessante. E aí diz o seguinte: ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio, demarcado pela... A letra A diz que a ideologia mercantil da educação repercutida nas vaidades pessoais. A letra B diz interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. A letra C diz que a produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. A letra D diz ampliação do acesso à educação com a negociação dos custos escolares. E a letra E nos diz cumplicidade entre educadores e famílias unidos pelo interesse comum do avanço social. Vejam com bastante atenção tudo aquilo que o personagem nos descreveu na obra e as atitudes do seu diretor. Então, esse narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio que é demarcada pelo quê? Vou voltar aqui ao texto para vocês observarem. Em diversos momentos, ele está aqui fazendo questão de dizer: enchia o império com seu renome de pedagogo, boletins de propagandas para as províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos, a substâncias, lugares, caixões, sobretudo livros elementares, fabricados às pressas com ofegante e esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de volumes cartonados, ou seja, percebemos aí a necessidade deste diretor em colocar praticamente tudo que ele imprimia, tudo que era de material que ele podia produzir, como uma forma de propaganda, de propagar, de vender, de persuadir, de tentar fazer os outros dizerem: olha que legal, eu quero estudar aí também, eu vou levar meu filho para lá e etc. e tal. Então, nós percebemos aqui que a descrição que o personagem faz, relacionando as atitudes desse diretor, revela um olhar sobre a inserção social do colégio que é demarcada pelo quê, pessoal? Se ele faz tanta propaganda, tratando tanto assim essa imposição das suas vaidades, do seu nome, é marcado pela ideologia mercantil da educação, de ver, no caso, o Aristarco, que era o diretor do Ateneu, via tudo aquilo como um grande comércio e repercutia ali nas suas vaidades pessoais, tanto que o nome dele era timbrado, imprimido ali em todos os materiais, impressos, perdão, em todos os materiais, ou seja, ali propositalmente como uma espécie de vendagem, de propagação, trazendo essa conotação mercantilista da educação, certo? Por isso, então, nós temos aí o gabarito correto, letra A. Vamos a mais uma questãozinha que ainda dá tempo da gente fazer, antes de acabarmos aqui. Nós temos agora Adolfo Caminha, em um outro momento da nossa literatura, realismo/naturalismo. Adolfo Caminha é um grande escritor do naturalismo brasileiro. Da obra Anormalista, vejamos.
Quanto às mulheres de vida alegre, detestava-as, tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, mas casar com a menina ingênua e pobre, porque é nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente por não ter respondido a uma pergunta do professor. Por questões de horário, inclusive vocês estão lendo a palavra aí na tela, eu vou pulá-la. Obviamente não se esqueçam de que esse termo é o termo feminino de rapaz, comumente usado no século XIX, para se referir ao feminino de rapaz, ou seja, moça. Mas aí vocês leem em casa, né? Vamos lá. Assim era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade ruída, porquanto vício há no mundo. Ia concluir o curso e, quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar, pobrezinha, mas inocente. A normalista, que é estudante de ensino médio, aquela estudante, aliás, de ensino normal, fundamental, ou seja, o ensino básico de modo geral, certo? E aí vocês percebem que desde o início do texto ele está se referindo a um certo comportamento feminino. Ele cita inclusive as mulheres de vida alegre. Aí diz, detestava-os, tinha gasto muito dinheiro. E ele vai mencionando aí como é esse comportamento feminino. Alinhado às concepções do naturalismo. Que concepções são essas do naturalismo? O naturalismo é um movimento simultâneo ao realismo, que vai, sobretudo, escancarar muita coisa que durante o romantismo, por exemplo, tinha ficado idealizado, varrido para debaixo do tapete. Aí vem o realismo e vai dizer, olha, não é bem assim que as coisas funcionam, a sociedade tem isso de defeito, e o naturalismo, usando o cientificismo, usando características das ciências, vai desmitificar muitos aspectos sociais, denunciar, inclusive. Alinhado às concepções do naturalismo, o fragmento do romance de Adolfo Caminha, de 1893, identifica e destaca nos personagens. O que é que nós temos? A compleição moral condicionada ao poder aquisitivo, o temperamento inconstante e incompatível com a vida conjugal, a formação intelectual escassa relacionada a desvios de conduta, o laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista ou a sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Como assim, professora? Modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Voltando aqui bem rapidinho, vocês perceberam quando ele diz precisava casar, que a moça precisava casar, mas casar com a menina ingênua e pobre, o rapaz precisava casar, aliás, e não era interessante que ele se casasse com uma moça ingênua e pobre. Olha o tanto de discriminação e preconceito que nós temos aí, mas por que Adolfo Caminha escreveu isso? Porque isso era um retrato da sociedade discriminatória e que muitas vezes procurava os casamentos por conveniência. E uma classe social em específico aí está sendo rotulada. Então pegou-se essa camada, no caso ele fala que era uma moça ingênua e pobre, ele rotula e classifica dessa forma. Portanto, nós temos o quê? Personagens que estão sujeitas a modelos representados por determinadas camadas sociais e de gênero. Por que sociais e de gênero? Porque ele está destacando aí o comportamento o quê? Feminino. E o quanto numa estrutura, estamos falando aí de século XIX, altamente patriarcalista, como a mulher, determinadas convenções eram impostas a ela. Portanto, está sujeita a certas camadas sociais, estratificações, no caso, e a questões de gênero. Por isso, o gabarito desta questão é letra E. Por hoje é isso. Espero vocês no nosso próximo encontro, para podermos revisar bastante a questão dos movimentos artísticos literários. É claro que não vai substituir tudo que vocês estudaram ao longo do ano inteiro. Aqui é um momento final para revisar, para relembrar. Por último, eu deixo aqui uma dica rápida para vocês. Está estudando literatura,
vai estudar os movimentos estéticos literários, mas não se esqueçam de reler com cuidado essas competências e habilidades e, sobretudo, voltar ali no assunto de figuras de linguagem, não se esqueçam disso, e fazer um último resumo, uma última resolução de questões sobre as figuras de linguagem. Falando em competência número 5 na área de linguagens, texto literário, nós sempre vamos precisar desse conhecimento sobre os recursos da linguagem. Um abraço e até a próxima! Apesar de usar bastante palavras em inglês no nosso dia a dia, principalmente na internet, Hi, Lorena! estudar a disciplina para o Enem pode ser mais desafiador do que se imagina, principalmente quando a gente está se preparando para o Enem. Mas você sabia que se nós nos dedicarmos a compreender a principal palavra de uma frase em inglês, fica mais fácil compreendê-la e também entender a questão? Sabia não? O professor Luan Honório vai ensinar essas dicas pra gente a partir de agora. Olá galera ligado no Nota 10, eu sou o professor Luan Honório de Língua Inglesa e hoje eu vou te ajudar a ter um ótimo resultado na prova do Enem. Bom, para começar a gente precisa primeiro entender o que cai no Enem em Língua Inglesa. São apenas 5 questões, mas que podem ajudar a melhorar muito o seu resultado. A resposta para essa pergunta, o que cai na prova de Língua Inglesa, a gente precisa buscar lá no MEC, na origem de tudo. E a gente vai ver nas competências de área que a prova de língua inglesa ela não se baseia em um conteúdo específico. Então não tem um conteúdo que a gente possa estudar com certeza que vai cair no Enem. A gente vai se basear nessas informações aqui. Começando pela habilidade 5, que fala sobre associar vocábulos e expressões em um texto de língua estrangeira ao seu tema. Isso quer dizer que o Enem vai testar a sua capacidade de identificar palavras de um texto e associá-las a um sentido, dar sentido àquelas palavras que aparentemente podem estar soltas para você. Então, a primeira habilidade é pegar as palavras mais importantes no texto, mesmo que você não conheça todas, e associe a um tema geral naquele texto. A habilidade 6 fala sobre usar os conhecimentos da língua estrangeira e dos seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso à informação. E esse é um ponto muito importante, porque o Enem quer perceber naquele estudante que vai para a universidade a capacidade dele de identificar informações importantes em um texto, mesmo que ele não esteja em sua língua nativa. Por isso você vai fazer a escolha entre língua inglesa ou língua espanhola. E isso vai ser muito importante também em todo o seu trajeto acadêmico. Você pode se deparar com textos, com artigos que estão apenas em outra língua, que ainda não tem uma tradução para o português, uma informação nova, uma pesquisa recentemente publicada e que está totalmente em língua inglesa. Para isso você vai precisar ter pelo menos uma noção básica da língua. A habilidade 7 fala sobre relacionar um texto em língua estrangeira e eu já adianto, a prova se baseia principalmente em interpretação de texto e as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. E aí é onde muita gente fica confuso, porque fala-se bastante que no inglês não tem gramática. Porém, uma das habilidades cobrada é a identificação de gramática, porém dentro de um contexto. Então, nós não vamos ver na prova do Enem questões especificamente de gramática, o enunciado pedindo algum tópico específico de gramática, como você identificar tempos verbais, orações subordinadas, isso não vai estar presente na prova de língua inglesa. Porém, a gramática vai estar dentro do texto e ela é essencial para que você consiga interpretá-lo. Então, tem sim gramática no Enem. E a habilidade 8 fala sobre reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira como representação da diversidade cultural e linguística. E aí é onde vem a importância também de você ter uma variedade de textos lidos e ter um bom conhecimento cultural. Isso você pode adquirir ouvindo músicas, lendo poesia em inglês, porque é muito frequente a presença desses textos, desses gêneros textuais na prova. Nós temos exemplos de música de Madonna, de Paul McCartney, de Bob Marley. Então, ter um conhecimento cultural também te ajuda muito a ter um bom desempenho na prova. Conhecendo aquele contexto, você vai ter uma interpretação muito mais rápida. E a gente sabe que a prova do Enem também é uma prova de administração de tempo.
E quanto mais ágil você for, melhor vai ser o seu desempenho. Então essas são as habilidades que você precisa demonstrar lá nas questões de língua inglesa. Para começar treinando essas habilidades, eu separei aqui uma questão que ela foi lá de 2015, um texto muito bom da Glória Evangelina. E o que você pensaria se eu te dissesse que você consegue responder uma questão sobre esse texto, no caso essa questão aqui, com apenas uma palavra? Você acreditaria? Pois é possível sim, identificando a palavra-chave aí nesse texto, você consegue responder essa questão rapidamente, mesmo que você não conheça a maioria das outras palavras. Vou colocar aqui o texto para você tentar descobrir que palavra é essa. Qual palavra você precisa conhecer para saber a resposta dessa pergunta. Daqui a pouco a gente vai para o enunciado. Então eu vou ler aqui o texto para vocês e vão pensando qual é a palavra mais importante aí. A Glória Evangelina fala nesse texto bem interessante o seguinte: Why am I compelled to write? Because the writing saves me from this complacence I fear. Because I have no choice. Because I must keep the spirit of my revolt and myself alive. Because the role they create in the writing compensates for what the real world does not give me. By writing, I put order in the world, give it a handle so I can't grasp it. E aí, já sabe qual é a palavra? O enunciado quer saber o seguinte: Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, foi uma escritora americana de origem mexicana que escreveu sobre questões culturais e raciais. Na citação, o intuito da autora é evidenciar as: letra A, razões pelas quais ela escreve. Letra B, compensação advindas da escrita. E letra C, possibilidades de mudar o mundo real. Letra D, maneiras dela lidar com seus medos. E a gente viu fear lá, né? Vimos real world também. Letra E, escolhas que ela faz para ordenar o mundo. E aí, qual dessas opções você marcaria? E é importante também, quando você está diante de uma questão, pensar qual delas não pode ser a resposta certa. Isso já elimina uma alternativa e te deixa com menos opções para você trabalhar. E acertou quem disse que a palavra-chave aí nesse texto é o because. A palavra-chave ela vai estar sempre muito repetida. Então, se você vê um termo aparecendo várias vezes no texto, dê uma atenção importante para ele. Ele com certeza está ligado à resposta, porque ele carrega muito do sentido que está se passando ali. A prova do Enem, na parte de língua inglesa, ela está muito ligada a sentidos, a ideias. Por isso que você não vê perguntas muito diretas, muito isoladas. É sempre o que o autor quis dizer, qual a mensagem que ele passa, o que ela quis falar com isso. E aí precisa de uma noção geral da mensagem. E aí o because é uma palavra bem conhecida, né? Que significa porquê. E só conhecendo essa palavra, você saberia responder essa questão. Então ela começa aí falando por que eu me sinto no dever de escrever, por que eu me proponho a escrever. E ela começa a explicar, sempre repetindo os porquês. A gente tem o why, que é um porquê para perguntas, e o because para responder. E ela vai respondendo, dizendo que é porque escrever salva ela da complacência que ela teme, porque ela não tem escolha, porque ela precisa manter vivo o espírito de revolta e precisa também se manter viva. Porque o mundo que ela cria escrevendo compensa o que o mundo real não oferece a ela. Então ela diz que escrevendo ela consegue colocar o mundo em ordem e lidar com ele. Então a resposta aí para essa pergunta seria as razões pelas quais ela escreve. Já que ela repetiu bastante o porquê, a gente sabe que porquê indica razão. Então só sabendo essa palavra você conseguiria de boa responder essa pergunta e ter já um acerto na prova do Enem. 1 de 5. Agora que você já percebeu a importância de conhecer bem as palavras, de ter um bom vocabulário em língua inglesa, eu vou te dar umas dicas para você aumentar muito mais o conhecimento que você já tem. Muita gente escolhe língua inglesa no Enem porque já tem uma afinidade com a língua. E outras pessoas, a essa altura do campeonato, batem um desespero porque precisam aprender, precisam estudar de última hora, às vezes não tem tanta familiaridade,
às vezes não se dedicou muito, não gostava mesmo da língua, mas por algum motivo escolheu. Então, se você está nessa lista aí que precisa aprender a ampliar o vocabulário agora até o Enem, nesse período que nós temos, eu vou te dar umas dicas para usar o que você já sabe para aumentar o número de palavras que você conhece. Então, eu garanto que hoje você vai sair com um número muito maior de palavras e com uma facilidade imensa para identificar palavras novas no texto. Começando com os afixos. Os sufixos e prefixos, eles são basicamente estruturas sem sentido quando estão sozinhas. Mas quando a gente atribui eles em um radical, em uma palavra, eles trazem uma carga semântica muito importante. Eles são capazes de mudar a classe gramatical da palavra, inclusive. Então, eu posso transformar um substantivo em adjetivo, um adjetivo em verbo, só mudando o final, o sufixo da palavra. E o prefixo, aquele que vem antes, consegue mudar até o sentido da palavra completamente, dando uma ideia totalmente oposta do que aquele radical passaria. Vamos começar com o sufixo -ness. Todo mundo conhece uma palavra que termina em -ness, né? A cantora Lana Del Rey adora umas palavrinhas terminadas em -ness, darkness, sadness, de vez em quando a gente vê numa música dela. Então, quando você vê -ness no final de uma palavra, tenta descobrir o significado do radical. Se você já conhecer ele, vai facilitar muito sua compreensão. Geralmente o -ness ele vai ser acrescentado no final de um adjetivo. Ele vai nomear um estado. Então você pega aquele adjetivo, aquela palavrinha que você já sabe lá do início e transforma ela num estado, que nomeie uma sensação, que nomeie um momento. E aí você vai conseguir descobrir o sentido daquela palavra. Às vezes a gente se depara com uma palavra e até sabe o início dela, mas aquele -ness complica a nossa compreensão, né? Você fica com dúvida e dúvida não é uma coisa que ajuda muito no Enem. Começando aí com sad, todo mundo sabe o que é sad, né? E quem não sabe vai aprender agora. Sad é triste, é um adjetivo. Então você vai pensar, qual o nome que eu dou para o estado de uma pessoa sad? Ela está no estado de tristeza, então sadness, tristeza. Olha como é simples. Dark, escuro, é o adjetivo. Como é que eu nomeio o estado de estar escuro? Eu chamo de escuridão. Então, darkness, escuridão. E assim você vai fazendo com a maioria das palavras que tiver essa terminação. Quiet, quieto, é uma palavra semelhante aí ao português, então a gente consegue identificar. Como é que eu nomeio o estado quieto? Eu estou no estado de quietude, quietness. Happy, feliz, happiness, um estado de felicidade. É uma dica bem simples, mas que consegue ampliar muito o nosso vocabulário. Kind, é uma pessoa bondosa, um adjetivo para identificar uma pessoa bondosa. Vamos nomear esse estado, ela está no estado de bondade, kindness, desculpa. Close, a gente conhece close como um verbo, fechar, close the door, fecha a porta, mas quando ele está sendo usado como adjetivo, ele tem o sentido de próximo. E closeness, proximidade. Então você pega o adjetivo e transforma num estado, você vai nomear um momento. Odd, estranho, estou no estado de estranheza, oddness. Fresh, algo fresco, freshness, frescor. Brave, uma pessoa corajosa, braveness, ela está no estado de coragem. Então você vai associar o -ness sempre a um estado a partir de agora, quando você vê ele numa palavra. O sufixo rude é um sufixo que eu gosto bastante porque ele amplia o sentido da palavra. Então você tem uma palavra que tem um sentido reduzido e aí você tem meio que um coletivo, ele vai criar um grupo, ele pode criar também um período, um estado ou um estágio. O child, nós temos child, criança, e você vai ampliar agora esse estado, esse estágio de ser criança. Como é que a gente chama o período de ser criança? A gente chama de infância. Então, childhood, infância. Neighbor, vizinho. Vamos ampliar o sentido de vizinho. Quando eu junto em um grupo, eu tenho uma vizinhança. Neighborhood, vizinhança. Widowhood. Widow, uma mulher viúva. Como é que eu chamo esse período dela ser viúva, esse estágio, na verdade, dela ser viúva? Essa situação eu chamo de viuvez. Então, widowhood, viuvez.
Brotherhood, que o John Lennon fala na música dele, a Brotherhood of Man, o mundo que ele imagina lá em Imagine. Ele está imaginando um mundo de fraternidade, de irmandade. Eu pego o brother, que eu já conheço, que é irmão, amplio o sentido e eu tenho irmandade. Motherhood, mother, mãe, e aí eu vou nomear esse estágio de ser mãe, que eu chamo de maternidade, motherhood. E adulthood, o oposto, né? Ali a gente vai no mesmo sentido de childhood, infância, e adulthood, a fase adulta. Então, quando vocês virem hood no final de uma palavra, é bem comum, inclusive, associa a um período, ou então você amplia, tenta ampliar o sentido daquela palavra. O LY é um sufixo bem legal, porque a gente tem uma tradução específica para ele no português. Então, na maioria das vezes, quando você vê uma palavra terminada em LY, você vai tentar traduzir aquele radical colocando mente no final. Isso porque, na maioria das vezes, o LY está no final de um advérbio de modo. E o que é um advérbio de modo? É uma palavra que define como o verbo é feito, como a ação daquela frase, daquele período é realizada. Então, a gente vai transformar em mente. Por exemplo, ela andou rapidamente. Rapidamente descreve a forma como ela andou. Então, eu tenho um advérbio de modo. Em inglês vai vir com LY, fastly. Ela andou quickly, ela andou rapidamente. Careful é uma pessoa cuidadosa. E aí a gente vai colocar um mente no final. Ela faz as coisas cuidadosamente, carefully. Slow, lento. O carro anda lentamente, slowly. Então, você vai associando o mente sempre no final daquela palavra que você já sabe. Exactly, exatamente. Occasionally, que também pode ser usado para frequência, ocasionalmente. Então, a gente vai pela terminação. E quando a palavra assim já lembra alguma palavra em português, ajuda bastante, porque você traduz aquilo que parece e acrescenta o mente no final, e aí você tem o sentido da palavra. Seriously é um outro exemplo, seriamente. Furiously, furiosamente. Openly, ela falou abertamente. Perfectly, você desempenhou o papel perfeitamente. Nearly, aproximadamente. Consegue pensar em alguma palavra que você conhece que termina com LY? Então é só traduzi-la como mente no final. Sempre que você vir na prova do Enem ou qualquer outro texto, uma palavra terminada com LY, tenta fazer essa tradução para ver se te ajuda. O sufixo EN é um sufixo que é adicionado no final de adjetivos. E aí ele transforma aquele adjetivo em um verbo. Como eu falei anteriormente, o sufixo ele tem esse poder de mudar a classe gramatical de uma palavra. Então, nós temos o short, que significa curto. E aí eu tenho o EN no final, eu vou transformar então curto num verbo, numa ação. E eu vou pensar qual ação pode ser. A ação de deixar curto, encurtar. Então, shorten, encurtar. Transforma aquela característica em uma ação. Fast, rápido. Vamos transformar numa ação? Acelerar, deixar rápido. Fasten. Deep, profundo. Vamos aprofundar nossa conversa? Deepen. Transforma profundo na ação aprofundar. Dark, aparecendo aí mais uma vez, escuro. Quem não sabia agora vai aprender, né? E vamos transformar agora num verbo? Como é que a gente chama a ação de deixar escuro? Escurecer. Darken. Wide é algo amplo. Vamos transformar numa ação isso? Vamos ampliar nosso vocabulário? Widen our vocabulary. Threat é ameaçar, é ameaça, desculpa, e vamos transformar em ameaçar, threaten. Strength, força, vamos transformar isso numa ação, vamos fortalecer o nosso conhecimento, strengthen. Weak, contrário, fraco, a ação de deixar fraco a gente chama de enfraquecer. Fright, assustado, frighten, assustar. E aí nós temos sempre uma característica transformada numa ação, num verbo.
O sufixo ful, ele é muito usado para criar adjetivos. Todo mundo conhece beautiful, é um adjetivo, traz uma característica para uma pessoa. Só que tem um detalhe aí no ful que faz você identificar muitas palavras onde ele está presente. O ful você sempre vai associar a presença de algo, a presença daquela característica, geralmente em grande quantidade. A beautiful, por exemplo, é uma pessoa que tem beauty, que tem beleza, então ela é uma pessoa bela, é uma pessoa bonita. Então nós temos o ful como presença, a pessoa tem aquilo, tem aquela característica. Care, cuidado, uma pessoa careful, ela é uma pessoa cuidadosa, ela tem essa característica de ser cuidadosa. Pain é dor, algo painful é algo doloroso. Hope é esperança. Quando você está hopeful a respeito de algo é porque você está esperançoso. Então eu tenho esperança e transformo numa característica, ele está esperançoso. Success, sucesso. Successful é a pessoa que tem sucesso. A gente tem a presença de sucesso, então ela é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso. Harm é dano, harmful é algo que causa dano, é algo danoso, tem a presença de dano. Power, poder, powerful é a característica de quem tem poder, ela é uma pessoa poderosa. Use, usar, useful é a característica daquilo que tem uso, daquilo que é útil, useful. Thought, pensar. E thoughtful é uma pessoa pensativa, ela tem essa característica. Então, a gente vai ter a presença dessa característica. E o less que vai ser o oposto, vai ser o contrário de full. Ele vai indicar a ausência, a falta de. Home, casa. Homeless, a falta de casa. Então, a gente tem uma pessoa em situação de rua, por exemplo. Care, cuidado. Careful era a pessoa cuidadosa. Careless, ela é descuidada. Pain era dor, painful, doloroso, painless, ausência de dor, é algo indolor. Hope, esperança, hopeless, sem esperança. End, fim, endless é algo sem fim, é algo interminável. Harm, dano, harmful era danoso, harmless é algo que não causa dano algum. Powerful, poderoso, powerless, tira esse poder dele, ele está sem poder nenhum. Useful era algo útil, useless, sem utilidade, é algo inútil. Rest dá uma ideia de descanso. Quando a pessoa é restless, não é que ela não tem descanso, que ela não consegue descansar, mas é que ela é inquieta, ela precisa estar sempre fazendo alguma coisa. Então ela é uma pessoa restless, uma pessoa que não para, tem a ausência de descanso. Agora vamos tentar colocar todas essas palavras a nosso favor dentro de um texto. Quando vocês identificarem uma delas aí, tenta fazer a tradução que eu falei para vocês, associar a terminação com o sentido que ela passa. Sempre que a gente atribui sentido a uma coisa, a gente consegue interpretar melhor. Ao invés de atribuir uma regra, atribuir o sentido. Okay? Então nós temos aí o Lava May, Showers on Wheels for the Homeless. E aí eu já tenho a presença do less que indica falta de. Home, casa, falta de casa e provavelmente o texto vai falar sobre pessoas em situação de rua. E aí eu vou dar um tempinho para você analisar bem esse texto, procurar se tem mais alguma palavra aí. A gente sempre começa o texto olhando de cima para baixo, não fica procurando coisas aleatórias no texto por enquanto, ok? A gente segue o modelo padrão que nós lemos já na nossa língua materna. Esquerda para direita, de cima para baixo. Então observa aí, será que só com o homeless a gente consegue chegar a uma conclusão? Vamos descobrir isso daqui a pouco, depois da nossa pausa para o intervalo. Estamos de volta com essa questão Easy, que foi do Enem 2018. O Enem 2018 ficou conhecido por ter textos bem longos na prova de língua inglesa. Será que dá tempo de ler todos esses textos? Eu vou te ajudar a agilizar esse processo, começando com esse aqui, Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless.
Pelo título, a gente já tem uma noção do que mais ou menos o texto vai falar. E aí uma dica que eu sempre dou é vá primeiro para o enunciado, não leia o texto de cara. Então vamos aí ver o que a questão está nos pedindo. A relação entre os vocábulos shower, bus e homeless se referem a, letra A, empregar moradores de rua, ó a dica lá do homeless, em lava-jatos para ônibus. E aí eu tinha bus também lá, né? Pode ser. Criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua, homeless. Comissionar sem teto para dirigir ônibus da cidade. Estranha. Exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham banheiros. Também não parece pelo título que vai falar sobre isso, não. Abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados. Temos essas 5 opções aí para esse texto. Já tem uma ideia de qual é a alternativa correta? Só pelos termos lá citados, shower, bus e homeless. E aí quando você encontra uma questão como essa, que já te diz as palavras que você deve procurar, é muito bom. Então você volta lá e tenta atribuir sentido a essas palavras dentro do contexto que elas estão. E eu já tenho no título shower e homeless. Shower, banho, chuveiro e homeless, pessoas em situação de rua. Vamos ao texto. Diz aí no início que São Francisco, de acordo com o número recente, tem 4.300 pessoas vivendo nas ruas. Entre os muitos problemas que essas pessoas enfrentam, homeless, e a gente tem problems bem parecido. Daqui a pouco eu vou falar sobre o apoio dessas palavras parecidas com o português. Face, elas enfrentam, face não é só rosto não, viu? Enfrentar também o verbo. Elas enfrentam pouco ou nenhum acesso a showers, a banhos. E aí São Francisco tem apenas 16 das 20 estações de banho para acomodá-los. Mas foi informado que tem uma missão em andamento, isso em 2018, que tinha o intuito de mudar essa situação para essas pessoas. Um ex-executivo de marketing de 51 anos, a gente tem uma informação bem detalhada aí, começou a Lava May. Então a gente já sabe que Lava May é o nome de um projeto. E visa trazer showers, banhos, on wheels. Vocês lembram dos Hot Wheels? Se você buscar na sua memória, lá no desenho que vem na caixinha, tem fogo saindo de onde? Das rodinhas, né? Então, wheels são rodas. Eles querem criar banhos sobre rodas para pessoas em situação de rua. E aí, essas estações, espera-se que consiga permitir 2.000 banhos por semana. Então, a gente já tem aí uma noção de qual é a alternativa correta para essa questão de 2018. Essa foi uma questão bem simples de se identificar a resposta para quem conhecia o vocabulário. Então, associando shower, bus e homeless, você chutaria que a resposta é correto, letra B. Criar acesso a banhos gratuitos. A gente consegue já ver isso no próprio título, shower, banho, e homeless. Eu conheço home, que é casa, less, a falta de, então banho para pessoas em situação de rua. Chegamos assim à resposta correta dessa questão de 2018. Outra coisa que ajuda muito na hora de fazer uma interpretação é encontrar aquelas palavras que você já conhece, aquelas palavras que lembram alguma coisa no português. Só que a gente tem que tomar cuidado porque algumas são cognatos, palavras que parecem uma coisa e que são realmente aquilo, e outras são falsos cognatos. Elas te levam para um sentido, mas na verdade tem outro totalmente diferente. Essas palavras existem na nossa língua e na língua inglesa em semelhança devido à sua derivação, à sua origem. A maioria dessas palavras elas vêm do latim, em ambas as línguas, e aí vai ter uma semelhança sim na forma de se escrever, às vezes até na forma de pronunciar. Algumas vão se escrever da mesma maneira nas duas línguas, que é o caso de hotel e hotel em inglês. Se escreve da mesma forma, só muda a pronúncia. Então, quando você se depara com essas palavras de um texto, você consegue identificar muito rápido o sentido.
Hospital é uma palavra que é exatamente igual na escrita, a gente só muda a pronúncia. Lembra hospital e, na verdade, é hospital. Information lembra informação e, quando você vai ver a tradução, é realmente informação. E idiom lembra idioma e, realmente, de fato, é idioma. Então, nós temos aqui cognatos, palavras que parecem com aquilo na nossa língua e que são realmente aquela tradução. Já os falsos cognatos, não à toa, são chamados de false friends, que você pensa que eles são uma coisa, mas na verdade eles são outra. Quem nunca, né? Quem nunca teve um false friend? E aí pode dificultar, mas não se você conhecê-los primeiro. Sensitive. Se eu falo para você sensitive numa frase, o que você associa? Uma pessoa sensitiva, talvez ela tenha poderes paranormais, né? Vamos já descobrir o sentido de sensitive, se você acertou ou não. Prejudice. A Jane Austen tem um livro muito bom, inclusive, que se chama Pride and Prejudice. Lembra prejuízo ou algo desse tipo, né? Prejudicar. Pretend é uma palavra problemática, porque se você usa ela em situação errada, pode te causar problema. E actually. Actually, tá claro, tá óbvio que é atualmente, não tem para onde correr. Essa daqui eu ponho minha mão no fogo que é atualmente. Sensitive, na verdade, é sensível. É só lembrar daqueles cremes dentais para dentes sensíveis. Eles são sempre sensitive. Prejudice, você chutou, preconceito. Jane Austen escreveu Pride and Prejudice, orgulho e preconceito. Pretend é a nossa palavra problemática. Vou te dar um exemplo prático de como usar a palavra errada pode te causar problema. Imagina que você passou no Enem, está cursando medicina em um país que fala língua inglesa, no Canadá, na Inglaterra, e aí você muito empolgado, que está cursando fora e que está falando inglês, você fala I pretend to be a doctor. Obviamente você está dizendo eu pretendo ser um médico. E aí de repente, 3 batidinhas, toque, toque, quem é? É a Polícia Federal, porque você falou que você finge ser médico, isso é crime. Então, usar a palavra errada te coloca, às vezes, em uma situação bem difícil. Então, pretend não é pretender, significa fingir. I pretend to be a doctor, eu finjo ser um médico. E actually, que não é atualmente, na verdade, significa na verdade. Quando eu quero enfatizar algo, ou quando eu quero corrigir algo que eu falei, eu estudei ontem esse assunto, actually, na verdade eu estudei hoje. Então, actually, na verdade. Sensible, que muita gente confunde com sensível, né, do anterior, na verdade é sensato. Jane Austen também gosta dessa palavra, dessas palavras parecidas, né, que ela escreveu Sense and Sensibility, que é razão e sensibilidade. Então, a pessoa sensible é uma pessoa que age pela razão, que é sensata. Harm, na verdade, que é prejudicar e não prejudice. Intend é que é pretender, então o correto seria I intend to be a doctor, que é também um falso cognato, porque intend lembra entender. Do you intend? Né? Você entende? Quem diria que não é? Mas intend é pretender. E currently é que é atualmente e não actually, ok? Que lembra corrente, algo desse tipo, mas na verdade dá essa ideia de no momento atual, atualmente. Vamos ver como essas palavras parecidas conseguem nos ajudar dentro de um texto em língua inglesa? Esse aí é do Enem 2017. Texto bem curtinho, né? Nós temos aí um texto que, se passar o olho rapidamente, sabe que ele está falando sobre a Frida. E aí eu falei lá no início sobre a importância de ter um bom conhecimento cultural. Se você associa na mesma hora a imagem da Frida, aquilo que você já leu sobre ela, que você já estudou. E quando eu falo conhecimento, não necessariamente é na escola. Você pode ter visto numa rede social, pode ter ouvido um podcast sobre ela. Qualquer informação que você tiver nesse momento sobre uma palavra no texto pode te ajudar. Será que tem muita palavra aí parecida com o português? Dá uma olhada rápida nesse texto aí de 2017 e tenta identificar as palavras que se parecem. Vou dar um tempinho para você.
vai olhando, passando o olho, identificando. Quantas você consegue contar aí parecidas com o português? Na primeira linha já identifica umas 3, né? E só vai aumentando. Será que eu usar apenas essas palavras que eu conheço, dá para chegar a uma conclusão segura de qual é a resposta no texto? Será que eu consigo responder uma questão do Enem só com aquilo que eu já conheço e aquilo que lembra a minha língua? Felizmente, a maioria aí nesse texto são cognatos, são palavras que realmente são aquilo que elas parecem. Então, esse texto aí está de bandeja para um falante da língua portuguesa. E aí, quantas você contou? Agora vamos ao enunciado. A autora do comentário sobre o filme Frida, e aí um ponto bem interessante sobre o Enem é que eles sempre usam textos autênticos. Os textos que caem no Enem, eles não são textos produzidos pela equipe para você fazer uma interpretação. Eles pegam um texto que já existe, como esse caso aí, foram num fórum, pegaram um comentário, uma opinião, uma resenha sobre um filme e colocaram aí para você interpretar. Então, a autora desse comentário sobre o filme Frida, ela mostra-se impressionada com o fato da pintora, letra A, ter uma aparência exótica e, olha aí, é um distrator, é uma alternativa usada para distrair sua atenção, porque todo mundo comenta, fala sobre a aparência exótica da Frida. Fala sobre a autora, sobre a pintora vender bem a sua imagem, sobre ela ter um grande poder de sedução, sobre ela assumir a sua beleza singular ou recriar-se por meio da pintura. Então a gente vai usar uma palavra-chave aí desse enunciado que é mostra-se impressionada. Eles querem saber o que impressiona a mulher, a pessoa que escreveu aquele comentário sobre o filme. Então impressionar é uma coisa que você precisa procurar lá no texto. E para nossa sorte, impressionar é uma palavra cognata, parecida com o português, que está aí nas palavras que você identificou. Então, já de cara ela fala aí que o filme fez ela, uma coisa no filme fez ela ter uma incredible impression, que está praticamente português aí, né? Ela tem uma incrível impressão sobre o filme da Frida. E aí a gente já sabe que a nossa resposta está perto, porque o enunciado falava de impressão, ela ficar impressionada, e aí nós temos na primeira linha impression. Então é aí que eu vou encontrar minha resposta e vou marcar com certeza. Então o que deixa ela impressionada no filme, vamos usar só as palavras aí parecidas. No filme, é que Frida, temos aí a Frida, o conforto da Frida, comfort, e a celebration, e a celebração dela com sua unique, eu tenho aí única, unique, pronúncia bonita, né, unique, e beauty, que é beleza, é uma palavra bem comum para falantes do português, porque ela aparece muito em músicas. E tem até uma bem famosa, né? Pretty Woman, fala muito da beleza dela, e aí a gente vê o beauty em momentos da letra. Então, temos aí uma celebration de unique beauty. Vamos procurar, assim, alguma alternativa falando sobre isso? Sobre celebrate, unique, beauty, o que vocês encontram aí? Aparência exótica, vender bem a imagem, poder de sedução, beleza singular, recriar-se por meio da pintura. Enquanto vocês pensam, vamos encontrar mais cognatos aqui. Nós temos unique repetido, ó, unique, palavra repetida, tem a ver com a resposta, tem a ver com o sentido. Particularly, eu tenho beautiful, que a gente aprendeu há pouco tempo, que indica a presença, né, daquela qualidade, beleza. Commercial success, e aí eu tenho acrescentado, eu tenho antes aí o not, ou seja, não era sobre sucesso comercial. Express, family, culture, ability, firmly, successful, bem-sucedida, ela foi bem-sucedida no final. Mas vamos pelo que está repetido e pelo impression. E o que deixou ela impressionada no filme da Frida foi que a Frida assume a sua beleza singular. Unique, unique beauty. Temos aí um sinônimo de singular, de único, o único, né? Então essa é a resposta aí, letra D, acertou quem marcou. Tenho certeza que você acertou em casa. E esse texto aqui,
que vem de uma obra clássica do George Orwell, o 1984, 1984. É uma das questões do Enem que, se você já tem o contexto anterior da obra, você responde às vezes sem até ler o texto, porque você conhece a mensagem. Como eu falei, o Enem foca em mensagem, não foca em nada isolado, em uma palavra, em uma estrutura. Quando o enunciado pede palavras específicas, ele quer que você relacione as palavras à mensagem, igual à habilidade 5 lá da competência do MEC, quer cobrar na prova de inglês. Então, se você já conhece esse clássico do George Orwell, você já tem aí um passo à frente para acertar essa questão. Nós vamos fazer a leitura daqui a pouco, mas primeiro vamos ver o que o enunciado está pedindo. O romance 1984 descreve os perigos de um Estado totalitário, e aí já busca na sua memória quais perigos são esses em um Estado totalitário. Busca a aula de história que você viu, busca aquela informação que você já leu o George Orwell, busca o que ele gosta de colocar nas obras dele. E a ideia evidenciada nessa passagem específica da obra é que o controle do Estado se dá por meio do... E aí você vai tentar identificar naquela passagem o que está fazendo o Estado controlar as pessoas. Opa! Vamos voltar aqui. Quem viu? 1984, 1984, trecho. Vamos fazer a leitura completa desse texto, mesmo que no Enem a gente não para fazer uma leitura assim, mas vamos fazer porque vale a pena. Is it your opinion, Winston, that the past's real existence? O'Brien smiled faintly. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other place a world of solid objects where the past is still happening? No. Continua. Then where does the past exist, if at all? In records, it is written down. In records and in the mind, in human memories. In memory, very well then. We, the party, control all records and we control all memories. Then we control the past, do we not? E aí nós temos uma repetição de palavras cognatas, de palavras que têm uma semelhança com o português. A gente tem aí o memories, né? Memória sendo repetido, então já sei que tem a ver com memórias. Temos aí o control, que lembra controle no português e está ligado também ao que o enunciado pede, qual é o controle, a partir de que o Estado controla as pessoas. Memory, memories, records, aí está falando sobre registros, né? Gravações, quando você vai rec um vídeo ou um áudio lá no celular, você está fazendo um registro daquilo, né? E eles estão comentando sobre a existência dos fatos que eles conhecem, se realmente aquilo tudo aconteceu ou se foi passado para eles de uma forma diferente, que é o contexto da obra 1984. Então, com base em control sendo repetido aí, em memories and memory aparecendo bastante, nós temos aí past também, né, que se repete, passado. Qual opção você marcaria aí nessa questão de 2018? Como eu falei, 2018 teve textos um pouquinho maiores, né? O pessoal estava acostumado com muita tirinha, charge, textos rápidos, e aí o Enem 2018 fez o pessoal pensar um pouquinho para justamente cobrar aquelas habilidades, identificar informações importantes. Então nós temos letra A, boicote a ideais libertários, letra B, veto ao culto das tradições, letra C, o poder sobre memórias e registros, censura a produções orais e escritas, ou manipulação de pensamentos individuais. E aí, nesse caso, a gente vai pelo que mais foi repetido no texto, porque se está repetido não é à toa. Tem sentido, tem um valor semântico muito importante para a nossa questão e também para interpretar. Então, qual foi a alternativa escolhida por vocês? Um tempinho para pensar. Tenho certeza que você em casa acertou.
poder sobre memórias e registros. Ele usa o control, ele está falando lá que se eles controlam os registros, eles também controlam a memória. Se eles dizem que algo aconteceu e coloca nos livros, e aí o próprio enunciado fala que eles vivem no estado totalitário, então se eles colocam uma informação nos livros de história, se colocam no jornal, é aquilo que o povo vai guardar na memória. Então mesmo que não tenha acontecido, para as pessoas é como se tivesse. Então essa daí é a alternativa nesse texto bem interessante e que quando você aprende a procurar as palavras certas, você consegue interpretar muito mais rápido. Olha o tanto de tempo que você economiza, e tempo no Enem é uma coisa extremamente importante e uma administração desse tempo é super necessária. Porque você responder uma questão mais rápido ou mais rapidamente te dá mais tempo na redação, por exemplo, pensando nos seus argumentos. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido bastante e que as dicas te ajudem na próxima prova do Enem. Antes disso, até lá, vai treinando, pega textos e vai procurando palavras parecidas, vai procurando palavras que terminam com aqueles sufixos que eu passei, would, li, e ver se bate mesmo a informação. Porque eu gosto de fazer assim, eu gosto de ensinar e provar também que acontece. Então faz a prova em casa, pega textos em inglês, questões mais antigas e melhora aí o seu conhecimento. Amplia as palavras que você já sabe. Obrigado pela atenção e até mais. Olha, essas dicas do professor Luan foram tão boas que não são nem nota 10, e sim nota 1000. E aí, vidas, e vocês? Gostaram da aula? Gostaram do conteúdo? Mas tô começando a aprender. Comenta aqui embaixo, né? Interage com a gente para dar aquele engajamento que é o que a gente gosta. Eu adoro! E também para estar trocando essa ideia. Para continuar acompanhando todo o conteúdo do Nota 10, além de seguir, se inscrever e ativar o sininho do nosso canal, você também pode acompanhar o nosso Instagram, @nota10tcm, e ver todo o nosso conteúdo nas multiplataformas da TCM Telecom. Olha, e se você tem alguma dificuldade com química, calma, vidas. Calma, vida! Que eu tenho a solução. Em vez de você ficar pensando nele. Na próxima aula, vocês vão conferir a aula das disciplinas de Química e Sociologia para dar aquele up na nossa preparação para o Enem 2023. Tá bom. Até a próxima aula. Tchau!